Graças a Deus. Meus queridos, vamos, para a gente ganhar tempo, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Eu ia ler do versículo 1 ao versículo de número 13, mas aí, para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo de número 13, capítulo 12 de Êxodo, versículo de número 13, diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, irmão? Podem sentar em nome de Jesus. Meus queridos, estamos diante de um texto conhecido da igreja, aonde o povo de Israel já havia mais de 400 anos que estavam ali escravizados no Egito. E neste momento, Deus, ele dá uma ordem para Arão e Moisés, para que eles ali instituíssem uma data aonde seria a libertação daquele povo. Então, se foi instituído ali a festa da Páscoa e dos pães asmos, a fim de marcar um dos principais eventos da história do povo de Israel, que foi a libertação daquele povo do cativeiro egípcio. Então, cada família ali pegaria um cordeiro, um cabrito, matava aquele cabrito, ali mataram, assaram e pegaram o sangue e passaram por trás da porta, aonde quando Deus enviasse o anjo da morte, que mataria os primogênitos naquela noite. Então o povo estava marcado com sangue, e a palavra Páscoa quer dizer passar em hebraico, passar por cima. Então, aonde tivesse a marca do sangue na casa, então aquele anjo da morte não atingiria aquela casa, aquela família. Então veja que há um sacrifício de um animal. Um animal foi morto para a instituição dessa festa da Páscoa. Então veja, meus queridos, que quando nós olhamos para esse texto ele fala de algo maior que viria. É uma tipificação, uma figura daquilo que viria mais adiante, que seria realmente um sacrifício, que seria feito pelo Cordeiro de Deus, por Jesus. Então, tudo isso aqui tipificava, essa festa da Páscoa tipificava justamente esse momento que Jesus ele ia ficar ali como um sacrifício, como Cordeiro de Deus, ia para aquela cruz para morrer por toda a humanidade. Mas quando nós olhamos, irmãos, para essa festa, ela, todos os anos acontecia essa festa. Então o povo se reunia e ia ali para Israel, para Jerusalém, para comemorar aquela festa da Páscoa. Todos os anos até o povo se reunia. Então poderia estar onde tivesse. Quando chegasse naquela data da festa, eles todos se reuniam ali para participar dessa festa da Páscoa e do pães asmos. Mas quando nós, abra a sua Bíblia, que eu quero te mostrar em 1 Coríntios no capítulo de número 5, versículo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 5,
versículo 7 diz o que aí, irmão? Quem acha que pode me ajudar aí? Alipai-vos, pois, o fermento, para que sejais uma nova massa. Assim começais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa. Ou seja, veja que agora aquela imagem daquele cordeiro, aquele animal que foi morto, agora essa imagem, essa tipificação agora vem para Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, o cordeiro de Deus que foi sacrificado. E em Lucas capítulo de número 22, abra sua Bíblia também, os irmãos vão entender. A partir do versículo 14, diz assim: é chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu-lhe, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, derramado por vós. Veja que o texto, Jesus ele fala que nós devemos fazer isso em memória dele. Nós vamos cercar essa mesa, vamos pegar o pão, tomar o suco de uva. Ele diz: quando você for fazer isso, faça em memória de mim. Faça em memória de mim. E eu, irmão, pesquisei essa palavra memória no grego, que quer dizer ananarese, e no hebraico zikaharum. Veja que no grego e no hebraico, fazer memória não é só você lembrar mentalmente. Aqui no grego e no hebraico, quando Jesus disse fazer memória, ele estava falando de algo mais profundo, trazer para a sua mente de forma viva, de forma que você pudesse voltar, como se você voltasse naquele tempo e trouxesse aquele momento para hoje. Ele não estava falando lembre-se, não, lembrar de mim, não. Ele diz fazer memória, assim como o povo de Israel tinha um memorial da festa. Agora Jesus é a nossa Páscoa. Então ele disse: todas as vezes que você comer desse pão e beber desse cálice, você faça isso em memória de mim. No hebraico não quer dizer só lembrar de mim, não, é algo profundo. Ele está dizendo: ei, se lembre de uma forma que você possa voltar num tempo, sentir, aleluia, um momento, aleluia, trazer a vivência daquilo que ele passou no passado para o presente. Ele estava dizendo: eu estarei convosco nesse dia. Lembre de uma forma que você traga a memória, aleluia, de mim. Lembre profundamente do que eu fiz na cruz do Calvário. Então Jesus estava falando de uma memória, não apenas, irmão, hoje nós vamos participar dessa mesa, irmão. Isso aqui não é uma tradição, um ritual, não. Nós não podemos chegar hoje aqui já com aquele ritual de todo mês. Todo mês tem a Santa Ceia. Não é isso que Jesus estava dizendo. Ei, não é assim, não é robótico, não é uma coisa mecânica, não. Ele disse: lembre de mim, faça memória de mim, lembre, aleluia, traga o momento do passado que
adorar o Cordeiro Pascal que morreu na cruz do Calvário. Só quem está entendendo, dá glória para Ele nessa noite. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18 e 19, diz o quê? Quando Jesus ele disse, fazei memória de mim, a primeira coisa que você tem que se lembrar, aleluia. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 18 e 19 diz o que, irmão? Tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pois palavra da reconciliação. Glória. E tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, aleluia. Na hora que ele foi naquela cruz, meu pastor Oséia, ele disse: está feito, está pago, está consumado. A minha palavra que está aqui nessa noite é a tua, e é Deus estava dizendo: eu estava em Cristo naquela hora. Quem pode dar glória para Ele nessa noite? É noite de adoração, é noite de você se lembrar, aleluia, aleluia, que o sacrifício da cruz do Calvário, aleluia, não foi um acidente, não, irmão, já estava tudo projetado, programado, era um projeto, plano de Deus para salvar a humanidade. Ele disse: ei, oh aleluia, oh aleluia, oh glória, não é mérito humano, aleluia, você nunca poderia se reconciliar com Deus. O próprio Deus veio na terra e Jesus Cristo foi na cruz como cordeiro, aleluia, para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Lembre, ele disse: fazer isso em memória de mim. Lembre que eu dei a vida por você. Quem pode adorar? E às vezes nós pensamos que é mérito nosso. Bota um terno, aleluia, pega uma Bíblia grande, dá uma aleluia de tanta coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, reconciliar. Ei, deixa eu te dizer aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 10, que eu gosto de Bíblia. A Bíblia diz: porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado era a morte. Éramos, irmãos, inimigos de Deus. Já tínhamos perdido o relacionamento e a comunhão com Deus. Deus disse: eu vou resgatar, eu vou restaurar, eu vou trazer de volta. Ela é minha.
descida espiritual, direto para o inferno. Lago de fogo queimando. Meu espírito vai sair daqui é direto para lá. A morte que mandava. E um trono, a morte, o inferno. Éramos escravos, escute só. Aquele povo do Egito tipificava nós. Quando Jesus derrama o sangue na cruz, ele está dizendo: ei, vocês estão libertos pelo sangue. Aleluia. Assim como o povo foi liberto, instituindo a festa, aleluia, do Egito. Aleluia, quando Jesus foi da cruz como cordeiro que derrama o sangue, ele está dizendo agora, a partir de hoje, o preço foi pago, o véu foi rasgado, aleluia, de alto a baixo, e o pecado já não domina mais você. Glória a Deus. Quem pode adorar Ele? Antes fumava, mas hoje eu não fumo mais. Antes eu bebia, mas hoje eu não bebo mais. Antes eu me prostituía, mas hoje o pecado já não tem poder sobre a minha vida. Quem pode adorar Ele? Ele disse: fazer memória, fazer memória. Era você e eu inimigo de Deus. A Bíblia diz que os amigos do mundo é inimigo de Deus. Não tínhamos como se reconciliar, mas Ele foi na cruz, pagou o preço. Abra sua Bíblia, eu gosto de Bíblia, aleluia. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios no capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Escute só, irmão. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um momento não abrir e fechar dos olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortabilidade. E quando isto é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Aleluia. Lembre, aleluia, que você estava, irmão, aleluia, como escravo do pecado, com o salário da morte. Não tinha como nós, meu pastor, se livrar dessa morte, a não ser pelo Cordeiro. Foi o Cordeiro que foi na cruz que te livrou dessa morte. Estávamos já encaminhados por causa da desobediência, do pecado, da corrupção, mas Ele está dizendo que vai chegar o momento, aleluia, que tudo vai ser transformado. O incorruptível vai se transformar, o corruptível vai se transformar no incorruptível, e a imortalidade, a mortalidade não vai existir mais. Por quê, irmão? Na vida do crente, porque Jesus, Ele foi na cruz. Quando Ele diz: faça memória de mim, Ele está dizendo: lembre, aleluia, que o seu destino era morrer lá no inferno, aleluia, mas eu fui na cruz e venci a morte, e venci o inferno, aleluia. Cadê a morte? Cadê a tua
morte, ele se muda daqui para glória, para glória. Oh, glória. Quem pode adorar o Cordeiro? Quem pode adorar ele? Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou abrir a tua mente, Jesus, faça a memória. Você hoje tem essa esperança no seu coração de quando você fechar os olhos aqui, esse corpo físico vai cair por terra, porque ele voltou, ele veio do pó e do pó ele voltará. Mas o Espírito, aleluia, a tua alma que tu entregaste a Jesus, Deus vai ter um encontro com você, aleluia. E ele vai dizer: meu filho, minha filha, a morte já não reina sobre a sua vida. Só quem crê que tem uma vida eterna depois dessa. É uma glória bem forte, vai, eu espero. Eita, rapaz. É vida eterna, vida eterna. Olha, sua irmã, vai, levanta a mão. Balance ela nessa noite e diga: ela faça a memória nessa noite, lembrando que você não morre, você vai se mudar daqui, porque você tem o direito da vida eterna. Sei que esta palavra é verdadeira.